O reconhecimento do estado de calamidade possibilita a adoção de ações que podem refletir no controle de contas públicas. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Boletim de Contas Públicas. Nosso tema de hoje é sobre calamidade pública na Lei de Responsabilidade Fiscal. E para falar desse tema, vamos tomar por base o Decreto 4787 de 23 de março de 2020. Esse decreto reconheceu o estado de calamidade pública no município de Manaus para enfrentamento da pandemia do Covid-19, o tal coronavírus. O reconhecimento do estado de calamidade possibilita a adoção de ações que podem refletir no controle de contas públicas. É esse o assunto que vamos abordar. E para facilitar a compreensão do assunto, vamos dividir a apresentação em 3 partes, ou seja, 3 vídeos apresentando o tema. Agora vamos começar a entender a situação. A diferença entre a situação de emergência e o estado de calamidade pública está na intensidade da crise. A situação de emergência é caracterizada quando os danos estão muito próximos de se concretizar. Por outro lado, o estado de calamidade pública é decretado quando a situação de prejuízo já foi instalada. Compete ao prefeito, no caso do município, avaliar a situação e decretar emergência ou calamidade, o que pode facilitar a obtenção de recursos federais e estaduais para enfrentamento de crises. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, há possibilidade de flexibilizar o cumprimento de regras no controle das contas públicas. Mas essa possibilidade ocorre apenas se a decretação for reconhecida pela Assembleia Legislativa, no caso dos municípios que estamos falando. Foi o que ocorreu com o decreto publicado pela Prefeitura do município de Manaus. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou por unanimidade, em 26 de março passado, a decretação do estado de calamidade pública no município. E o que ocorre nas contas do município após o reconhecimento da calamidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado? Durante o período reconhecido pela Assembleia Legislativa, ocorre a flexibilização do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que ocorre na gestão das contas públicas nesse período? Então, sobre os gastos com o pessoal. Em primeiro lugar, e acredito ser o benefício maior, o ente não estará obrigado a promover as medidas necessárias para se reenquadrar ao limite de gastos com o pessoal. Embora tenha que fazer apuração periódica e registrar no relatório de gestão fiscal, nenhuma medida precisa ser tomada para a redução dos gastos com o pessoal no período. E sobre os gastos com o pessoal nos 180 dias do final de mandato? A LRF proíbe o aumento da despesa com o pessoal nos 180 dias do final de mandato. E nesse ano de 2020 valeria essa regra. Entendo, contudo, que essa regra não pode ser aplicada nesse crítico momento, já que poderá haver contratações emergenciais de pessoal, principalmente na área de saúde, levando os gastos com o pessoal do período. Exigir esse controle seria o mesmo que ignorar a aplicação do artigo 65 da LRF e a excepcionalidade do momento mundialmente reconhecido como grave. Evidentemente que toda contratação temporária necessária ao enfrentamento da pandemia estaria albergada pelo reconhecimento da calamidade pública do município, desde que, evidentemente, seja aprovada por uma lei municipal. Veja no próximo vídeo outros reflexos das contas públicas.